Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Este programa faz parte do nosso projeto chamado Águas de Todos, que tem por objetivo colocar à disposição de quem se interessar tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal também. O objetivo deste programa é valorizar a história da gestão da água no Brasil, a partir exatamente das histórias e das histórias que são contadas pelos atores que construíram essa história, né? Muito bem. Neste episódio, nós vamos conversar com o nosso convidado, Everton de Oliveira, o professor Água. Seja bem-vindo, Everton. Antes da gente conhecer o personagem Professor Água, gostaríamos que nossos amigos conhecessem um pouco da história profissional. Quem é o Everton de Oliveira? Bom, obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer demais a gentileza de vocês. Apesar desse convidado, eu tenho certeza que o programa de vocês vai ser um sucesso, porque é um programa que tem os apresentadores com a beleza do Paulo e a simpatia da Mônica, ou vice-versa, mas não entenda como assédio, né? Muito obrigada, Tá? Eu até fiquei feliz assim, quando você começou a falar, né, de gestão da água. Eu pensei, vai ser gestão da água no moço, né? Mas já passei da idade, então é no osso mesmo. Vamos por aí. Gostaria de agradecer a vocês. Acho a iniciativa muito legal. E vocês têm todo o meu apoio que precisar. Eu acho que qualquer trabalho que a gente consiga falar de água num país que tem tanta água e tanta água maltratada, a gente precisa levar informação para as pessoas para que a gente consiga transformar a água e o uso da água no nosso país em algo muito mais correto e exemplar, tá? A gente vai falar nisso mais para frente. Como você me apresentou, eu sou o Everton, vou falar rapidamente, né? Para evitar muita gabolice. Eu sou geólogo pela Universidade de São Paulo. Fiz, quando eu me formei na Universidade de São Paulo, em 83, 84, o mercado para geologia estava péssimo, eu cheio das dúvidas, porque o mercado era difícil. Eu resolvi, então, continuar na universidade, né? E prestei cinema na USP, fiz 2 anos de cinema na USP, mas abandonei também, porque eu estava falando, pô, eu já tenho tô com um diploma que não vai me dar dinheiro, eu tenho mais um que não vai dar dinheiro, não vai dar certo. Aí eu já dava aulas, né? Eu era professor de cursinho, eu vivia disso daí, porque não tinha emprego. Voltei, então, para a universidade para fazer mestrado. Depois de um tempo, comecei a fazer mestrado na área de hidrogeologia e me apaixonei pelo assunto de vez. Eu já gostava de água, gostava da área, né? A gente faz uma piada aqui na geologia da USP. Geólogo de verdade estudava rocha dura e os outros estudavam rocha mole, né, que são as rochas sedimentares. Assim, água então devia ser só para os piores da turma, né? Então eu ia entrar para a água, né? Esse era o início. Mas deu certo, a água virou um tema muito mais importante do que era naquela época para a gente trabalhar. Foi interessante, eu peguei todo o evento da parte de contaminação, né, de estudo de contaminação, trabalhar com áreas contaminadas, fui um dos primeiros a fazer isso daí. Foi o primeiro caso de estudo de contaminação por posto de gasolina no Brasil, foi a minha dissertação de mestrado. A partir daí eu fui lá para o Canadá, né, para Waterloo. Waterloo era uma universidade, ainda é uma das principais de água subterrânea no mundo. Naquela época, quando eu fui para lá, tinha mais de 400 pós-graduandos em água subterrânea. Era um absurdo, uma verdadeira indústria. Então, era uma coisa muito legal de se aprender, porque você tinha especialista praticamente em tudo para conversar. E foi daí que as coisas começaram, né? Eu comecei a trabalhar, voltei para o Brasil, né? Porque o brasileiro gosta do Brasil, essa que é a verdade. Você mora fora, você fica com banzo, né? Dá
saudade, eu queria comer pão com manteiga, queria tomar uma cachaçinha, encontrar amigos, falar mal dos políticos de ocasião, aquelas coisas, falar de futebol, né? E que lá era muito difícil. Aí voltei para cá e montei a Hidroplan. Na verdade, eu montei a Hidroplan quando eu estava no mestrado, fui para lá, o meu sócio da época continuou com a empresa, a ideia era trazer contatos internacionais, as coisas deram certo. Eu voltei para cá e tinha uma oferta para trabalhar na Universidade de São Paulo como professor, mas eu sempre gostei de ser empresário, né? Queria ficar como empresário, continuei com a Hidroplan. Quase gerou divórcio, né? Porque minha esposa, imagina alguém falar assim, não, eu não quero ser professor da USP, investir em uma empresa que não tinha futuro nenhum no começo. E deu certo, ainda bem, né? Para minha sorte e para a sorte do meu casamento, ainda bem. Mas eu entrei na USP e dei aula durante mais de 13 anos como professor colaborador. E depois fui para a Unesp. Eu dei aula durante 21 anos como colaborador com um salário de absolutamente zero, ganhando nada. Aí já começou o meu trabalho de educação. Eu achava que já tinha ganhado, fiz mestrado com bolsa, doutorado com bolsa, é uma forma de retribuição. Então, eu sempre trabalhei com esse conceito de retribuição e envolvendo educação, que é uma coisa que eu sou apaixonado por comunicação e educação. Então, foi daí que a coisa andou. E a partir disso daí, só para contar uma história interessante, eu comecei a trabalhar com divulgação por internet e montei um curso de contaminantes orgânicos no modelo do Khan Academy, que na época estava começando. E aquilo andou muito, muita gente no Brasil assistia o meu curso, né? Foi um negócio interessante. Teve mais de 500 mil visualizações nas aulinhas do YouTube lá, foi um sucesso. Para mim, que era um curso de pós-graduação, foi lindo. E a partir daí eu comecei a trabalhar com comunicação e educação pela internet. E foi daí que surgiu, mais para frente, surgiu o Professor Água, que eu conto para vocês logo mais. Já Oh, falando. Vai, Mônica, estou contigo. mas só perguntar, Everton, foi quando mesmo que você começou a fazer esse cursinho aí, que teve mais de 500 mil visualizações? Olha, esse curso aí, eu tinha feito já alguns cursos online na época, eu fazia com o pessoal, um professor do Canadá, da Itália, a gente montava e fazia um curso internacional. Era mais difícil, mas a gente conseguia, com conexão, já dava para fazer com a internet. E aí, o que aconteceu, a história real é a seguinte, eu comecei a fazer, eu sempre gostei, tem aquela história de eu ter feito cinema, eu gostava muito dessa técnica de cinema, como eu não tinha trabalhado com cinema, eu estudei bastante fotografia, então, máquina fotográfica, fazia revelação, fazia os trabalhos de tratar fotos, aquelas coisas todas. Depois, com a fotografia digital, usando Photoshop, usando o Lightroom, essas coisas todas, eu adorava, curtia. Então, eu gostava dessa história aí. E um dia, por acaso, eu assisti um curso que era um curso de astronomia. E os astrônomos são fantásticos em tornar as coisas visuais. O cara pega lá a frequência do som e transforma aquilo numa imagem, como se fosse na frequência do visual. E como eu trabalhava com coisa subterrânea, ninguém via, eu falei, putz, é isso aí, eu quero fazer um negócio visual. E comecei, então, a produzir coisas visuais. Comecei a estudar os programas, e aí eu vi que não dava tempo de eu fazer, que era muita coisa para aprender. Então, o que eu fiz? Lá na Hidroplan, eu contratei alguém para fazer. A minha ideia era vender um curso, na época era em CD. Mas eu falei, pô, sendo empresário, eu falei, nunca isso aí vai dar retorno, né? Porque quem vai comprar um curso de contaminação, eu vou morrer de fome com esse negócio. Não era a ideia. E eu estava acompanhando essa evolução da Khan Academy. Aí eu fiz, então, os cursos, as aulinhas de 5 minutos e pus de graça no YouTube, né? Falei, bom, já que estamos fazendo... E eu contratei uma pessoa que ficou lá fazendo as animações sob minha orientação durante mais de um ano, né? E produziu, ficou um negócio super legal. Aí eu dava aula todo ano também no Canadá, né? Em Waterloo, e juntava gente, vinha gente de outras escolas para ver, porque era um baita de um show, né? Um negócio explicado com videozinho, e eu fazia as transições de tela, com tela derretendo, com água, era tudo ligado, né, pela temática, e fez um sucesso tremendo. E aí, o que aconteceu? Como esse curso era fácil de assistir, aula de 5 minutos, o sujeito assistia uma aula
no banheiro, né? Ele vai lá dar uma olhadinha, 5 minutos é tranquilo. E eu passei a fazer aquelas aulas estilo Khan Academy. Eu falava para os alunos, vocês assistam a aula de 1 a 5. Então, quando eu chegava na aula, a aula já tinha sido, o conceito já tinha sido passado. E aí a gente discutia, fazia exercícios, deu muito certo. E as pessoas no Brasil começaram a assistir. Aí chegou a ser engraçado. Eu fui fazer uma vez uma palestra lá em Belém. Fiz uma palestra para uma classe, né, de alunos, falando do assunto e tal. Aí, no final da palestra, todos os alunos vieram queriam tirar uma foto junto. Né? Ficou Uma história famoso. engraçada, né? Porque você percebia o alcance, aí que eu comecei a perceber o alcance, e aí nós começamos a investir muito mais nisso. Aí comecei a estudar toda a parte chama de inbound marketing, né? Para chegar nas pessoas, e aí a gente profissionalizou, contratou mais gente, e aí foi daí que começou. E andou Ô, bem. Everton, mas você não me falou qual foi o ano que começou? O ano foi. A gente lançou, acho que a primeira vez que eu lancei, acho que foi em 2004. 2004, né? Não era comum ainda, né? Essa Não, não era de jeito nenhum. De jeito nada, assim, nenhum. ou se tinha pouquíssima coisa, né? Tinha. É por isso que deu certo, porque se fosse lançar hoje, acaba aula do Everton, nem a pau, não vou ver. Como É não muito, tinha, só tem essa, vai essa mesmo, né? é muito legal porque isso, né, foi à frente, né, uma proposta muito boa, de fácil aceitação e à frente do tempo. Assim, definitivamente, naquela época, essas coisas não estavam na moda, né, que nem estão agora. Não, de jeito nenhum, estava muito longe, muito É, longe. E tinha uma dificuldade grande de internet e tal. Já estava bom, mas não era como hoje. Era bem mais difícil. Hoje é bem mais fácil. antes de ir em frente, Everton, um comentário sobre a tua fala, né, que é muito semelhante ao que nos move, né? Tu dissesse, eu sempre fui movido por esse espírito de devolver, né? Que tu fizesse Isso. bolsa, os teus cursos com bolsa. Eu, de alguma forma, eu pessoalmente não, mas eu quero falar do nosso programa. O nosso programa, como a Mônica deixou claro no início, ele também tem essa ideia, a ideia de Claro. o que que eu vou fazer lá? Com 72 anos, o que que eu vou fazer com o que eu aprendi? Não? É isso aí. Socializar, não, né? Quem não É quiser, quem isso, não é isso gostar, aí. não assiste, mas né, quem quiser está à disposição. Né? Essa é a ideia. É É, oferecer a possibilidade. Eu concordo com você completamente. É oferecer a tem, possibilidade. tem sido muito Isso. legal. Agora, duas brincadeiras. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por dizer a minha beleza, eu cheguei até a arrumar os óculos. Olha lá, não foi assédio, não, hein? Não vai me processar. Em segundo lugar, comentar algo interessante, né? Fizesse cinema, eu fiz teatro. Fiz dois Olha anos e só. meio de teatro. Desisti do teatro, voltei para a engenharia. Não, eu nunca larguei a engenharia, mas voltei a me dedicar só para a engenharia, porque o preconceito, né, na escola de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com todos os que não eram artistas, atores puros, coisa insustentável. Assim, né? Eu não vou contar aqui porque não interessa, mas acabei largando o teatro, mas né, o que eu aprendi lá, eu aprendi. Eu não Claro, terminei o curso, exatamente. não virei ator Conhecimento de ocupa teatro, espaço, né? É isso mesmo. É isso mesmo. mas E aprendi. essas coisas aí ficam na cabeça da gente e você acaba usando para uma coisa ou outra sempre. Tudo que você aprende, você acaba usando. Não tem jeito. É bom. Muito bom. Sem dúvida. Buenas. Everton, tu publicaste um artigo aí no Estadão com o título Estamos secando os continentes, né? Indicando de alguma forma que a humanidade está falhando, né, na gestão da água. Agora sim, né, um pouco mais sério. Gente, o que que é isso, né? O que que tinha o conteúdo? Sintetiza, claro, né, do teu artigo. Comenta Eu posso o comentar, que que claro. Obrigado exatamente. pela pergunta. Obrigado pela oportunidade de trazer isso. Na verdade, existe um problema. Comecei a estudar esse trabalho aí quando eu comecei a estudar o material do GRACE, aquele projeto dos satélites americanos de medir variação de água ao longo dos planetas. Eu sempre, então, tipo, como é que o cara faz? Por que o cara faz um satélite para medir a quantidade de água dos planetas? Tem um interesse muito maior, né? Porque é um treco caríssimo.
E eu comecei a estudar esse material aí. E a gente tem, por definição, não por definição, por tradição das nossas culturas, segmentar as coisas, as áreas do conhecimento, por facilidade, por afinidade dentro das áreas. Então, você tem uma área, a parte, por exemplo, de hidrogeologia, que é o que eu me especializei, é mais afeita aos geólogos, porque está abaixo da terra. E a parte de água superficial está mais afeita aos engenheiros. E essa tradição mantém, né? Não só essa, tem várias outras, assim como o pessoal de gestão fala pouco de saneamento, e assim sucessivamente, né? A gente tem esses problemas. Começamos a estudar e a gente vê que no mundo, né, vários lugares estão sendo usados águas fósseis. Então, o sujeito pega uma água que houve recarga no aquífero há 10 mil anos, há 50 mil anos, e ele usa e não vai ter recarga. Um exemplo típico é a Líbia, que faz isso, né? Tem o que eles chamam de man-made river, né? E não vai ter recarga. E a gente tem vários lugares onde a recarga não é suficiente para repor o uso, porque eu enxergo de uma forma extremamente prática os aquíferos como reservatórios de água dentro dos continentes. Eles são os grandes reservatórios. E se você está tirando água e você não está colocando, ela está indo para algum lugar. É isso que acontece. Então, tem um amigo meu lá dos Estados Unidos, ele estava trabalhando com isso, e e eles publicaram um artigo recentemente, né, que em torno de 25% da elevação dos oceanos é água subterrânea que foi parar no mar. Você está tirando e você não está devolvendo. Então, a gente tem uma necessidade, e de fato a gente está secando os continentes. A gente tem uma situação, eu sempre cito o exemplo da Índia. A Índia é um país sozinho. A Índia extrai 1/3 de toda a água subterrânea do planeta. Ou seja, todo mundo bombeando. A Índia é a que mais bombeia água. É absurdo. Então, você tem lá situações de fazendeiros que se suicidam porque o poço dele seca, ele não consegue mais pagar a conta da terrinha dele lá, né? E ele se suicida. E isso, em média, 1 a cada 30 minutos de suicídio por falta d'água. Então, Olha, a situação é gravíssima. A gente aqui no Brasil não vive um problema desse, né? Nem de perto. Então, a gente não sabe. Então, a gente tem uma situação, e você tem, por exemplo, o aquífero Ogallala, lá nos Estados Unidos, que é o maior aquífero, principalmente para a produção de alimentos, ele está secando. Tem vários lugares que já secou. Então, o sujeito não tem mais água na torneira e a situação está virando catastrófica. Então, o que a gente precisa fazer? Esse é um problema claro de gestão. A gente precisa pensar a gestão integrada de toda a água, não somente compartimentalizada como a gente está fazendo. Não estou defendendo a água subterrânea só, não estou defendendo toda a água. Porque se a gente pensar, em média, 50% da água do fluxo de um rio é fluxo de base, é água subterrânea. Então, se você não tem água subterrânea, você também está diminuindo muito a vazão do rio. Isso está ocorrendo. O sujeito não consegue uma outorga lá no rio, ele vai tirar do pocinho, que é uma água que vai aparecer no rio mais daqui a uns meses ou alguns anos, né? É um problema desse. Então, se a gente não tiver uma gestão muito bem feita e se a gente não tiver um planejamento para que a gente consiga ter água reservada para o futuro, nós vamos ter um problema seríssimo. Porque a velocidade com que a água subterrânea se recupera é muito lenta. Então, nós vamos ter problemas que se a gente começar a consertar, vai demorar 10 anos, 20 anos, são problemas muito, muito lentos de serem resolvidos. A gente precisa tratar. Então, eu vejo que a gente vai ter que ter uma revisão muito grande da nossa gestão para a gente tratar o problema como um todo, né? Mesmo no Brasil, que tem uma quantidade imensa de água, no aquífero Guarani, a gente tem vários lugares onde está sendo super explotado, está tirando água demais, o nível está baixando muito rapidamente. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para isso. Parar de usar água subterrânea? Claro que não, todo mundo tem que beber. Então, a gente tem que dar um jeito de manter a água nos mananciais. Essa é uma visão que, para mim, ainda não chegou na sociedade e na sociedade dos especialistas como um todo também.
É interessante, Everton, porque você vai falando e eu vou ficando com aquela sensação de que na hora do vamos ver, o ciclo hidrológico ficou lá na primeira aula, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Eu me lembro assim, todas as minhas apresentações começam com o ciclo ideológico, e aí a gente não se Pois dá é. conta que ela fica lá no primeiro slide, né? Porque depois tu vai compartimentando, compartimentando. É muito interessante. Nós lançamos agora, na quarta-feira, Everton, não sei se tu já tivesse a oportunidade de assistir, um episódio com o professor Gilberto Barroso, lá, Mônica. É Barroso? Isso, Gilberto Eu Barroso. vi eu vi que a Mônica mandou para mim, mas eu ainda não assisti. Vou assistir, vou assistir. Eu assisto todos O os episódios de vocês. assunto era gestão costeira, mas em determinado momento ele falou mais ou menos a mesma coisa que tu disseste agora, porque o que que ele disse? Olha, ok, temos que reservar a água, porque senão ela vai para o mar. Não, mas ela tem que chegar no mar, não? Porque tem todo um conjunto de ecossistema estuarino, que se segurar tudo lá em cima. Então, essa ideia do ciclo É, hidrológico, na prática, no osso, né? Não no primeiro slide, é fundamental, absolutamente é fundamental. total, total. É isso. Você tem, por exemplo, como a água subterrânea tem uma temperatura muito mais baixa, você tem todo um ecossistema que depende dessa temperatura. Se você diminui a quantidade de água que chega, você compromete esse ecossistema. Não tem jeito. Não tem jeito. Só que a gente tem uma população muito grande, não só no Brasil, mas em todos os países, vivendo próximo ao mar. Então, extração de água próximo ao mar é uma situação incontornável. Incontornável. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma preocupação maior em, no mínimo, aumentar a recarga. No mínimo, aumentar a recarga. É isso que a gente tem que fazer. E aí, a gente tem que ter formas econômicas. A maior barreira para a gente são as formas econômicas. De conseguir levar dinheiro, né? Recursos, para que isso ocorra. Ninguém vai fazer. O cara fala, pô, se eu tenho uma água limpa, por que eu vou recarregar o aquífero? Eu uso, né? Então não tem lógica. Se não tiver uma lógica econômica, nunca vai desistir. Esse é o problema. Claro, claro. Mônica, contigo. Antes de continuar, só quero pontuar assim, que o Everton fez cinema, o Paim fez teatro e eu sei cantar, tá, gente? Só para eu não ficar Opa! aqui sem talento nenhum relacionado às artes, tá bom? Nós vamos É fazer, verdade, é verdade. não, nós vamos fazer um episódio, Everton, então, com a Mônica cantando, entendeu? Não, Tô nessa, tô nessa. ah, E nós dois vamos dançar. Isso, perfeito. aí se for assim, eu topo, cada um fazendo uma coisa diferente. Tá bom. A gente sabe, né, ouvi dizer aí que você gosta de viajar, né? Quem não gosta, né, gente? Você tem, assim, alguma história, algum fato que você considere relevante, assim, de observações que você fez, nas suas viagens, relacionadas à gestão? Sim, sempre tem. Vou contar algumas interessantes, porque como a gente chama de deformação profissional, a gente desenvolveu o olho para a água, né? Você passa num lugar, você fica olhando como é que as coisas funcionam, né? De onde vem a água desse lugar? Você vai naquilo lá, como é que chegou a água até aqui? Então, tem alguns lugares que para mim são muito, muito interessantes e que chamam atenção. Vou contar alguns. Inicial, uma vez fui de moto até lá o Atacama, né? E a gente foi no Salar do Uyuni, na Bolívia. O Salar do Uyuni é o maior salar do mundo. Só que ele tem, sei lá, 100 quilômetros de extensão, é um negócio gigantesco. Você olha no Google, você vê uma bola branca ali na Bolívia, é muito legal de visitar. Recomendo para quem quiser. Só que aquilo ali é assim, você chega numa cidadezinha que ela tem o nome de Porto. Ou seja, não tão antigamente, né, aquilo ali era um lago. Então, aquela região toda, né, que estava em volta do lago, aquela cultura em volta do lago, deixou de existir e não é num tempo
tão imemorial assim, porque toda a água evaporou e só sobrou sal. Então você tem uma camada, em alguns lugares lá você tem até 200 metros mais de espessura de sal, já era salgado antigamente, mas você perde água muito facilmente. Você transforma situações que eram situações, um lugar, imagina, você tem um lago, você tem uma cultura ao redor, ainda que o lago estivesse salinizado, você tem cultura ao redor. Você sabe, né? Você trabalha com um lago, a água superficial sempre é menos salgada por causa da diferença de densidade, etc. Dá para ter uma utilização. E isso deixou de existir. Então, eu passei a olhar bastante, com bastante carinho, a parte de sal. Fui estudar a parte geoquímica, como é que faz a evaporação, como é que funciona. É bem interessante, porque lá tem uma época do ano que, quando chove, fica uma lâmina d'água ainda nesse local. Eu recomendo que vocês forem lá, tentem ir nessa época. Por quê? Porque como a água fica muito salgada, né, a atividade química não permite que ela evapore facilmente. Então fica durante um tempo aquela camada, mesmo que o ambiente é seco, né, ela não consegue evaporar facilmente. E fica um espelho d'água maravilhoso. Procurem as fotos aí do Salar do Uyuni. Então esse é um lugar para quem gosta de água. Você vai ter estímulo para estudar geoquímica, para estudar sedimentação, etc. Outro lugar que me impressionou bastante, eu gosto de olhar, na parte de gestão, é interessante olhar sempre exemplo de ilhas. Porque ilhas são sempre complicadas. Você tem uma situação pequenininha, a área de recarga como um todo da ilha não é muito grande. Então, às vezes, você tem ilha que tem poucos rios. Então, como é que a população se adaptou naquele lugar com pouca água? E um exemplo que eu gosto de citar é Malta. Malta é uma ilhazinha ali ao sul da Itália, bem pequenininha, e eles são um exemplo de gestão de água porque não tem água. Então, tem lá, não tem rio na ilha, é um negócio impressionante, né? Eles têm uma parte que é dessalinização, mais moderna, mas a parte antiga, olha só que interessante. Se vocês olharem, lá no Oriente Médio tem uns negócios que chamam canate. Eles faziam, que canate é canal. O cara ele queria fazer um canal de água, ele fazia um poço, né? Fazia um poço e ele ia fazendo um poço horizontal, mais ou menos no nível d'água. Mais ou menos. Chegava a atingir o nível d'água, ele fazia um túnel. Aí ele fazia mais na frente um outro poço e continuava escavando. Então você tem fotos de vários buraquinhos e um canal levando, e o canal subterrâneo, escavado manualmente, existe até hoje. Isso aí tem milhares de anos, é um negócio legal de ver. Essa técnica foi levada para Malta. Eles têm poços a 100 metros de profundidade. Se você tem, lá tem aquele efeito, quando você bombeia a água subterrânea, a água doce fica em cima da água salgada. E como você tem um meio poroso, não existe turbulência. Então não tem mistura se não tem turbulência. Então a água doce fica perfeitamente sobre a água salgada. Quando você começa a bombear, você traz a água salgada para cima. Então, o poço de bombeamento, ele é um problema porque você saliniza a água doce. Então, o que eles fizeram? Eles têm um sistema igual a esses canates aí, que são túneis feitos, porque aí você só está tirando, como se fosse um skimmer, você só está tirando a água doce de cima. Então, você tem vários canais na ilha, né? Que conectam-se horizontalmente no nível d'água para separar somente a água doce. É muito legal, muito legal. Sistema engenhoso, tem mais de 100 anos que o negócio está feito lá, muito interessante. É difícil visitação, mas eu conheci por acaso o presidente da ANA lá de Malta, né? Então é mais fácil de conexão, é muito legal de ver. Eu tenho a infinidade de lugares que a gente vai e fica olhando água para ver como funciona. Dá para falar, sei lá, de monte aí. Às vezes a gente fica chato, né? O cara tá viajando com a gente e fala, porra, você vai falar de água? Mas tem uma compensação. Só para fazer um negócio mais pitoresco aí. Eu viajo às vezes de moto com um amigo que ele é especialista em fragrância. Ele vende óleos essenciais. E é interessante, porque eu vou falando de água, e aí quando a gente passa num lugar que tem um cheiro diferente, ele fala, oh, esse negócio é tal coisa, tal coisa.
Então, eu vou aprendendo um pouco de fragrância também, é muito legal. Uhum. Mas é muito interessante porque assim, se pudesse, eu ficava a noite toda ouvindo, porque eu acabo viajando junto, começo a imaginar o que é que tu está falando de verdade, é muito É interessante. muito legal, é muito legal. Eu adoro essas coisas, adoro. A gente vai Doutor. tomar cerveja junto e a gente pode falar, porque aí a gente não chateia a audiência. Eu já estava pensando assim, será que não vai ter um convite, né, para tomar alguma coisa em algum lugar? Claro, se alguém quiser juntar com a gente, é bem-vindo. Pode ser o uísque também, pode ser o uísque. Ótimo, perfeito. Ir a São Paulo, para mim, porque a Mônica tem o irmão dela que mora aí, né? Eu vou, assim, eu bato ponto em São Paulo. Perfeito, vamos marcar, só marcar. Já virou compromisso. Pronto. Everton, agora sim, Everton, fala um pouco para a gente, especificamente, né, do professor Água. O professor Água, eu vou contar rapidamente para vocês. A gente, eu trabalhava com essa parte de divulgação, trabalhei bastante com associações, trabalhava mais com a ABAS, né, que é de águas subterrâneas, mas trabalhava também com a BR Hidro. E tinha algumas coisas de divulgação que essas associações profissionais não necessariamente cumprem, não é uma função da associação profissional exatamente isso. Eu tinha essa vontade de fazer divulgação, de trabalhar com divulgação científica, e tinha tido várias iniciativas, eu já estava fazendo aqueles trabalhos com internet que eu contei para vocês, tinha feito muitas coisas, né? Trabalhei, sempre montei os congressos científicos, essas coisas, gostava. E aí, a gente resolveu montar o Instituto Água Sustentável. Por quê? Porque o Instituto Água Sustentável, a gente teve várias iniciativas com a Hidroplan. Mas a Hidroplan, como ela é uma empresa as pessoas torcem o nariz. Né? Pô, o cara tá ganhando lucro com o negócio. Não sabe que eu estou gastando, pagando para fazer o negócio. Mas, então não adianta você querer explicar, né, as coisas. É melhor, então a gente fez uma associação sem fins lucrativos, ela tem a definição própria dela lá. A gente não tem nem legalmente como tirar dinheiro, o que é importante, né? Então, funciona bem, a gente criou um instituto com o objetivo de fazer divulgação. Uma das nossas divulgações, isso começou, a ideia, com a tese de doutorado da Bruna, que vocês conheceram, a Bruna que trabalha comigo lá no Instituto Água Sustentável. O tema que a gente estava desenvolvendo era fazer uma compensação hídrica igual a compensação de carbono. Já falei isso várias vezes. Eu sempre vejo absurdo em meio ambiente, a gente faz precificação de danos ambientais. O sujeito causou um dano para a água e você precifica o dano na água com o valor da tonelada de carbono, né, de crédito de carbono. Porra, como é que nós, da área de água, não conseguimos gerar um preço, sendo a água muito mais importante, a gente não consegue precificar as coisas de água nós mesmos? Então, começamos a pensar nisso daí que eu criei uma sugestão de um método na tese lá da Bruna. Mas como é um negócio econômico, como eu falei no início, é difícil da gente decolar. Mas eu tenho certeza que isso vai andar porque vai virar uma necessidade imperativa. E aí, quando a gente começou a falar com o público, a gente tinha essa necessidade de sair, a gente fizemos uma compartimentação do nosso alcance, e falou, olha, a gente tem o nosso programa de entrevistas, fala com pessoas da área para pessoas da área. Só que, assim, a gente tenta levar pessoas de áreas que não são só a área de água subterrânea, a área de gestão, aquela compartimentalização que a gente falou, para que um conheça o trabalho do outro, porque a gente não conhece. Então, a nossa ideia era fazer cruzar essas fronteiras aí com pessoas de áreas diferentes, todas voltadas com água. Então, essa era uma faixa de especialistas. Aí a gente falava com um público um pouco mais amplo. Para falar com um público mais amplo, que é passar informação de água, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a primeira dificuldade nossa é jargão. Como nós somos especialistas, nós usamos jargão na nossa linguagem, e isso espanta demais as pessoas. Então, eu estudei aquela história que eu falei para vocês de inbound marketing, e eu fazia o seguinte, eu escrevia um texto para divulgação, hoje está mais fácil,
Já vou falar como. Eu fazia um texto para divulgação, e aí eu ia lá no Google Ads, né? Como se eu fosse comprar anúncio para aquelas palavras que eu pus no texto. E você escreve, eu quero pagar essa palavra. Para você fazer, você não precisa pagar, mas se você fazer, você entrava lá, e aí o Google fala, pô, essa palavra aqui vai te gerar tantos acessos. E ele sugere um monte de outras que tem mais acessos. Você pode usar essa ao invés dessa daí. E aí eu refazia o texto, palavras fora do jargão, né? Dava um trabalho, mas de fato funcionava. E aí, depois de um tempo, você começa a incorporar esse não jargão. Você começa a falar numa linguagem um pouco mais digamos assim, acessível para o público não especialista. Então, começou assim, começou a fazer esses trabalhos aí, e ainda assim tinha uma dificuldade, porque é aquela história. Eu conheço você, conheço da Mônica, só fala da Mônica, eu vou lá dar uma checada. Puta, a Mônica está em tal lugar, já sei com quem que é. A gente facilmente relaciona os nossos contatos, porque nós somos da área, estamos aí há um tempão. Quem não é da área não relaciona nada. E se ele clicar no teu currículo ou no meu lá, se for alguém leigo, ele vai, putz, ele vai ler um monte de palavra esquisita, ele vai embora. Não funciona. Então ele vai dizer, olha, empurrar a nossa informação desse jeito não dá certo. Então ele pensou, fez um monte de situações para tentar, e até que um dia saiu a ideia da gente criar o Professor Água. Eu falei, puta, surgiu, puta, já tive uma ideia, vamos fazer Doutor Água, a primeira coisa que apareceu. Eu falei, mas doutor é muito pedante. Professor, né? Que aí não é o Everton, é um professor Água, as pessoas associam rapidamente, deve ser alguma coisa ligada à água, a ideia já passa. E eu fui falar, então, fui numa festa de um amigo e falei com um colega, na época ele estudou cursinho comigo. Ele abandonou a engenharia, ele entrou na engenharia porque o pai dele queria que ele entrasse. Ele falou, pai, entrei, e foi fazer curso de publicidade. E ele virou um publicitário de sucesso, né? E eu bati um papo com ele, eu expliquei a história do professor Água, ele falou, Everton, adorei a ideia. A gente tem que criar o Drauzio Varela da água. Olha! Na hora ele já matou, né? O cara da área, na hora ele já matou. Eu falei, aí, ó, tá aí. Você tem que falar para um público amplo, né? Com um palavreado mais fácil. Então a gente fez, inicialmente, eu não tinha esse mercado de publicidade, não é nada que eu conhecia. Aí eu comecei a estudar e conversar. Primeiros contatos foi através desse amigo comum, né? E a coisa andou bem. A gente criou então o Professor Água e aí nós começamos a fazer conteúdo. E aí com o Professor Água nós fizemos alguns produtos, conteúdo para criança. A ideia de criança é a criança levar para os pais. Então tem funcionado com as escolas. A gente fez conteúdo para nível médio. Aí a gente conseguiu ampliar. E aí a questão do pessoal lá, do nosso time de marketing, porque quando a gente começou, as redes sociais ainda eram muito... Elas não estavam tão claramente separadas no modo delas, né? Então, ainda tinha... Facebook era muito forte, hoje não é mais tão forte. E a gente começou a fazer produtos para as redes sociais, porque o website, ninguém visita mais o website, né? Muitas empresas nem mais têm. A gente começou a fazer produtos específicos para as redes, aí depois disso começamos a tentar fazer produtos específicos para cada rede social de uma determinada forma, usando o Professor Água. Então sei lá, a gente tem um que chama Professor Água Detetive, que é o tipo do Fantástico, quando pega um fenômeno lá de água, por exemplo, do salário do Uyuni. Aí eu explico ali, ó, tá vendo? Isso aqui é assim, sabe? E assim vai. Então tem esse aí que atinge um público que já tem um nível de ensino médio, pelo menos, né, que ele consegue entender um pouquinho de química e física. E aí tem as coisas simples, né, para criança, tem umas coisas muito legais. E aí o treco começou a andar. Andou assim absurdamente, né? A gente acabou fazendo com esse contato aí, eu montei uma ONG, né, na educação, que chama The Groundwater Project. Esse, só os hidrogeólogos estão acompanhando mais. Que foi assim, como eu tinha esse monte de contato... Você precisa desbloquear. Opa, peraí. É a Siri aqui falando, você mexe, ela fala sozinha.
Como eu estava trabalhando com essas coisas, e eu ia lá para Waterloo e fazia aquelas aulas, e o pessoal gostava, e eles viam meus efeitos. Tem um professor lá, o John Cherry, que é o maior nome da área, ele adorou o negócio, e aí ele queria que eu perguntou se eu não podia traduzir o livro dele, né, um capítulo que ele queria distribuir. Eu falei, eu fiquei com os direitos autorais, e a maior referência de águas subterrâneas no mundo é o livro dele, um cara super conhecido. Falei, John, deixa eu tentar aqui. E aí a gente, como eu tinha um mailing gigantesco, eu botei lá, coloque seu nome num clássico. E convidei, mandei para 20 mil pessoas. E no dia seguinte, tinha uns 400 voluntários, todo mundo queria traduzir o livro do John Cherry, montou uma estrutura na internet lá com o Google Docs, e em 2 meses o livro estava traduzido. Aí o John fala, porra, Everton, eu estou há 5 anos tentando decolar esse treco, e você fez aí, como é que a gente pode fazer? Aí a gente, então, decidiu montar uma ONG lá no Canadá, que chama Groundwater Project. E a gente montou, e nós estamos então publicando livros internacionalmente. Ele convidou um monte de autores, né? Esse é um trabalho que eu sugeri até para o Braga, para a gente pensar em fazer em água em geral. Subdividiu temas de água subterrânea, ele criou mais de 1000 temas, né? De água subterrânea. Isótopo tal em água subterrânea, isótopo tal, você tem de tudo ali. Gestão. E convidou gente. Nesse meio termo, a gente ainda fez a candidatura dele para o Prêmio Nobel da Água, lá o Stockholm Water Prize. Ele ganhou em 2020, né? Que deu uma acelerada maior no nosso negócio. E andou. Então, a gente tem hoje mais de 500 professores e técnicos escrevendo livros já. A gente já publicou 27 livros e tem mais de 250 títulos vindo para ser publicados e distribuídos gratuitamente online no Groundwater Project. E a partir daí, a gente começou, e a gente usou a técnica de tradução também, aquela de tradução pela internet. A gente adaptou, criou uma metodologia, né, para as pessoas traduzirem. Você pega o livro e você traduz e publica na tua língua lá, desde que fique no nosso site lá do Groundwater Project. Então está andando muito, a gente já tem downloads em mais de 170 países, está super conhecido na área de hidrogeologia. E eu comecei então a pegar o professor Água Responde, que é as crianças perguntam e o professor faz. Como o mais difícil é montar a animação, né? Explicando, você tem que fazer uma animaçãozinha para ficar lúdico, para ficar legal. Essa é a parte mais demorada, mais chata. Eu passei a fazer o mesmo texto em espanhol, inglês e francês. Eu já gravo nas 4 línguas. Eu faço uma resposta, gravo nas 4 línguas, faz a animação, coloco, e aí a gente convida as crianças para perguntar. E aí você coloca as respostas. E isso está andando num monte de lugar. Então, tem criança... Puta, uma associação de órfãos de Burkina Faso estão perguntando em francês. Aí tem do Líbano, tem, sei lá, da França, da Argentina, do Paraguai, do Peru. Puta, a internet é maravilhosa para essas coisas. Tem da África do Sul, tem muito lugar, muito legal. Então, está andando muito isso daí, né? Graças ao Groundwater Project, que eu acho que a gente devia fazer alguma coisa semelhante com cursos de água, em geral, com qualquer tema de água, distribuir gratuitamente. Hoje não tem mais livro técnico, tem livro texto, né? As pessoas não escrevem mais. Mas é isso. E as duas coisas né, que estão na base de todo esse trabalho, as duas coisas são, uma é a questão da linguagem coloquial, né? Tem que chegar, a informação tem que chegar nas diferentes criaturas, né? E a Isso. outra, o uso do personagem. Aí vem o teu cinema e o meu teatro, né? É fundamental. Eu considero muito isso. Os primeiros planos de recursos hídricos por bacia aqui no Rio Grande do Sul, todos eles, os primeiros, tinham um personagem, né? E toda a informação, toda a história era feita através do personagem. Eu vou falar só a título de exemplo, nos Sinos, é o peixe dourado, que é um peixe clássico, né, da bacia dos Sinos. Então, todo o plano, toda a história é contada pelo personagem. Tem uma história, tem um livreto que chama O Dourado Vai Casar. Aí, sobre o que trata o Dourado Vai Casar? Trata sobre, né, a retirada da mata ciliar e a retirada das raízes aonde as fêmeas colocam seus ovos. Muito legal. Muito legal. Isso, né? Você vê, é isso.
são essas coisas que fazem a informação ser absorvida. A informação pura e simples é só para estudioso, mas as pessoas, o conceito ele pode ser passado de uma forma muito mais agradável, sempre. Eu concordo com você, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a gente não tem isso, né? É difícil. É uma área meio difícil de ter esse tipo de material. Precisaria ter mais próximo da academia, principalmente, É mesmo. né? Olha, Eu já ouvi, assim, eu acho que foi em uma das conversas nossas, assim, que aqui no podcast, que nós técnicos, a gente fala para a gente mesmo, né? Só, claro. Então, essa coisa da linguagem acessível, assim, é algo que, desde que eu conheço o Paulo Paim, eu treino, né? Assim, eu pergunto para mim mesma, como é que eu posso falar isso de um jeito mais simples, né? Que uma pessoa que não é da área consiga entender. E aí, como você disse, né, Everton, como você foi pegando o jeito, né, usando aquela ferramenta do Google, a gente vai pegando o jeito na medida que a gente treina, né? Porque é possível falar de uma forma que seja acessível, né, para todas as pessoas. Eu sou fã do professor Água, gente. Eu adoro, assim, Ah, aquelas muito interações. obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz em ouvir isso. Muito Muito legal, feliz. muito legal. Vou dar uma dica para você. Sabe o que você pode fazer hoje? Hoje tem um jeito mais fácil. Se você Hum, entrar lá, pega o texto que você escreveu. Você fala assim, eu quero, entra no chat GPT. hum. Escreve o teu texto e fala, eu queria esse texto numa linguagem mais simples. Ele sugere para você. Funciona muito bem. É mais uma E aí você ferramenta ajuda. Cara. que a gente pode utilizar. Muito. Funciona, funciona. É muito bom. É muito bom. É mais fácil do que usar o Google Ads, é mais rápido. Ele te dá uma sugestão. Às vezes vem meio atrapalhado, não dá, mas tudo bem. Mas como você é especialista, você não vai ter problema para detectar o que ficou esquisito, né? Mas já é uma ajuda. Antes de passar para outra pergunta, assim, só quero destacar que essa história aí do livro eu achei sensacional. Como que você conseguiu tão rapidamente aí traduzir o livro que o professor estava há tantos anos. Ah, eu É achei só, muito legal. Você mas me contou essa história numa outra conversa nossa. Nossa, muito legal. Que bom que você trouxe aqui também. Everton, assim, está bem claro para a gente, né, que você tem se dedicado bastante à educação não formal, né, com o tema da água. Tem algo mais sobre esse assunto que você não trouxe ainda, que você acha importante trazer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando? eu gostaria sim de passar uma mensagem, porque vários dos colegas que vão ver são o pessoal que trabalha com água, né? São as pessoas que a gente já conhece. Sim, educação não formal, hoje ela é muito importante. A gente tem uma dificuldade muito grande, como eu entendo e eu respeito isso, porque quando nós somos professores universitários, você tem como premissa que as pessoas têm uma attention span, um tempo de atenção muito maior, porque são pessoas treinadas a prestar atenção. Então, os caras chegou lá no nível universitário, ele é um bom aluno, ele está treinado a prestar atenção, então ele consegue receber uma carga de informação grande, né? Num determinado tempo. Tudo bem, você consegue ainda detectar quando os alunos começam a ficar meio cansados, mas você tem essa habilidade. Quando a gente trabalha com informação em geral, essa que a gente chama de educação não formal para passar para as pessoas, a gente tem que partir de uma premissa muito diferente. As pessoas têm um nível de concentração muito pequenininho. Ele tá vendo você onde? Ali na rede social. Se o seu negócio não tiver uma atenção, ele pula. Ele passa para o próximo, ele roda, porque aquilo é muito simples, só passa o dedo assim e vai sumir. Então, a gente, né, consegue prender de algumas formas. A gente ser atraente demais em rede social é muito difícil. Você está falando no assunto técnico. Água, eu sempre falo que água é legal pra caramba, mas água não é sexy, né? Você botar um sujeito fortão, uma mulher com pouca roupa, bomba na internet. Mas água não parece, não vai. A gente tem que usar alguns truques. Mas os truques a gente já tem, que a gente consegue fazer, a gente consegue atrair. Essa foi uma tática que a gente usou. Crianças leva para os pais vêm e mostra para outros pais, e aí os caras ouvem.
Eu já vi várias coisas do pai chegar e falar assim, que engraçado, mas o que você falou eu não sabia também. Mas a ideia era chegar no pai, não era chegar na criança, né? Então, a gente consegue fazer como? Fazer alguma coisinha interessante que essa informação vá andando de um para outro com informação curtinha. 20 segundos. Essa é a tática que eu sugiro para vocês. Você tem que fazer um conceito em 20 segundos. Mais do que isso, as pessoas não veem. 20 segundos, se você pensar na internet, clica no videozinho de 20 segundos, você vai ver. Já é longo. Então é difícil, então a gente tem que fazer uma mensagem, tem que pegar, e a gente, isso é treinamento, como a gente é estudioso, a gente treina para qualquer coisa. A gente pega um conceito, como o Richard Feynman sempre falava, o físico, olha, se você não consegue explicar facilmente é porque você não entendeu, né? Você não entendeu o assunto. Se você explica, você fala para você em voz alta. Às vezes, o conceito que para você é muito claro, ele tem 2 ou 3 conceitos dentro. Aí o que você tem que fazer? Você tem que quebrar e você faz 3 informações separadas. Você passa cada conceito numa só. Então, isso é uma tática importante para a gente fazer educação não formal. É a gente não misturar conceitos. É difícil, porque como nós estamos muito... Nossa vida profissional está muito ligada a esses conceitos, a gente dá aquilo como um negócio que todo mundo devia saber, né? E não é verdade, né? Não é verdade. Então, é isso que a gente precisa fazer. Na educação formal, existe na menos formal, tem que ter um treinamento. E nós, como educadores, porque todo mundo, eu falava isso, dava aula, falava, você vai ser, quer não, se você não, eu falava, cara, eu não quero ser professor, não interessa se você vai ser professor. Você vai chegar lá numa reunião com 2 ou 3 pessoas, não interessa quantas pessoas tem, você vai explicar o que você fez. Isso aí é o mesmo princípio de aula. Se você explicar mal, você não fez o seu serviço direito. Os caras acham que você é uma porcaria. Então, se você não se comunicar corretamente, você fez errado o teu trabalho. Não basta estar bonito. Fala assim, ó, o cara que está pagando, em geral, não leu o teu relatório, né? É isso que acontece. Ele quer saber para que serve e resolver o problema. Então, você tem que explicar no nível daquele cara. E isso é treinamento. Então, a educação não formal, ela está no nosso dia a dia. A gente é que não é treinado para isso. Por isso eu acho que a gente, os professores das escolas de universidade, teriam que ter treinamento. Eu fazia sempre isso com meus alunos. Vocês vão fazer... Tem um trabalhinho que o pessoal chama nos Estados Unidos de elevator speech, que é aquele discurso de elevador. Que assim, você tem que explicar o caso para o cara que só está no elevador com você. Só tem o tempo da subida do elevador. Você trata de contar a tua história naquele tempo. Então, vou lá para você, sabe que você vai vir aqui e você vai falar o teu negócio em 1 minuto. E 1 minuto é muito mais do que um elevador, né? Mas 1 minuto. Você tem que vir aqui e começar objetivo, desenvolver e concluir em 1 minuto, rapidinho. E a ideia é centralizar. Esse poder de concisão é a base da educação não formal para a gente. Sensacional. Everton, chegamos ao final dessa conversa deliciosa. Por favor, encerra o programa da forma que tu achar melhor. Bom, a melhor forma é, claro, agradecer a iniciativa de vocês. É uma iniciativa muito legal. Vocês têm um futuro, sei lá, sensacional pela frente. Eu sei que dá muito trabalho. Quem faz sabe, né? Eu faço também, sei bem o quanto dá de trabalho. Mas é prazeroso. É prazeroso e vocês têm que investir nisso. Pode trazer muito mais gente. Vocês contem com o meu apoio no que eu puder ajudar. É muito bem-vindo. Acho, novamente, gostaria de passar uma mensagem para todos. Nós, profissionais da água, que provavelmente o público que está nos assistindo são profissionais da água, nós temos que pensar que nós precisamos valorizar o que nós fazemos. Não valorizar o que nós fazemos exigindo melhores salários, exigindo que as pessoas que fazem a política pensem em água. Nós temos pouquíssimos deputados que sabem de água de verdade. A gente tem pouquíssimos vereadores, pouquíssimos deputados federais. A gente tem muito pouca gente que não só sabe completamente de água, isso é difícil, tem que ser um especialista, mas que tem os conceitos claros na cabeça.
de como fazer. Isso é uma falha nossa. Então, a gente tem que passar trabalhos para as escolas, para as crianças começarem a pensar em água, passar para as pessoas, para os adolescentes, para eles pensarem em água, pensar por que que a água limpa existe, né? Ela não está aqui de graça, ela pode doer no nosso bolso se nós continuarmos poluindo. Então, essa forma de conscientização é função do nosso trabalho. Nós, os especialistas, e eu estou falando, não estou falando que no Brasil é assim praticamente no mundo todo. A gente só corre atrás de problemas já existentes, a gente não antecipa, que é o trabalho da gestão, que é o foco desse problema. A gestão é antecipar como é que nós vamos evitar problemas. Só que cuidar de gestão é uma coisa etérea, né? Perto do problema real. Então as pessoas acabam não dando atenção. Falam, puta, lá vem aquele papo chato de gestão. Não é assim. A gente tem que conscientizar para que as pessoas possam exigir dos políticos e exigir. Eu sempre falo, não adianta exigir só do Estado, porque é uma situação muito confortável. Você tem que exigir de você mesmo. Como é que eu cuido da água da minha casa? Como é que eu cuido da água lá na fazenda? Como é que eu cuido para a água chegar boa no rio? Como é que eu faço com lixo? Como é que eu faço com resíduo? Essas coisas têm que estar na cabeça de todo mundo. Então, Muito eu legal. acho que o trabalho do partido é muito nobre e é isso que a gente precisa, tijolinho por tijolinho, construir a nossa cultura da água. Agradeço a Legal, atenção de vocês e a gentileza de terem me convidado. legal. Ai, que legal, Everton. Imagina, nós que agradecemos você ter aceitado conversar com a gente. Nós temos conversado, né, bastante, né? Temos aí um processo de parceria, está em andamento com o Instituto Água Sustentável e do qual nós temos muito orgulho, tá? Então, muito obrigada. Pessoal, vocês que acompanham também o nosso trabalho, nós agradecemos muitíssimo. Convidamos vocês a assistirem, criticarem, elogiarem, compartilharem o nosso conteúdo. Agradecemos também o professor Valmir pelo apoio. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.